Eu trouxe o artigo, que são as recomendações sobre o rastreio para prevenção primária de fraturas por fragilidade, que é a diretriz da Força Tarefa Canadense para os cuidados de saúde preventivo. Eu sou a Larissa, sou fellow da geriatria do 2º ano. Antes de iniciar o artigo, eu queria trazer para vocês informação, uma introdução da osteoporose, que é uma doença metabólica caracterizada pela redução da densidade e da qualidade óssea, com consequente aumento da fragilidade óssea e da susceptibilidade a fraturas. Essa fragilidade óssea ela decorre tanto de uma diminuição da quantidade óssea, que é estimada pela medição da densidade mineral, como o comprometimento da qualidade óssea, que é decorrente de um conjunto de propriedades que inclui a microarquitetura óssea e o grau e a taxa de remodelação óssea. As fraturas por fragilidade são um grande problema de saúde para os idosos e eles podem resultar em incapacidade, internação hospitalar e cuidados de longo prazo, além da redução da qualidade de vida. Os locais mais comuns de fratura por fragilidade são o quadril, o fêmur proximal, coluna vertebral, o húmero e o punho, que é o rádio distal, também chamadas de fraturas osteoporóticas maiores. Trouxe a epidemiologia, que um estudo brasileiro evidenciou que a partir dos 50 anos, 30% das mulheres e 13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura decorrente de osteoporose ao longo da vida, principalmente a população branca. Devido à elevada prevalência, ela tem um risco muito grande de problema de saúde pública, né? Estima-se que afete mais de 200 milhões de pessoas no mundo e aproximadamente 30% das mulheres nos Estados Unidos e na Europa. E na América Latina, as estimativas para o ano de 2050 são de 655 mil fraturas de quadril, com um custo direto estimado de 13 bilhões de dólares, sem contar com o indireto. As taxas de mortalidade no ano seguinte à fratura de quadril são de 23% a 30% e são maiores nos homens em comparação com as mulheres. Os custos anuais combinados de todas as fraturas por fragilidades foram estimados em 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos e cerca de 30 bilhões na União Europeia. E no Brasil, os estudos analisaram as despesas do Ministério da Saúde relacionadas às fraturas no sistema público e de 2008 a 2010, mais de 3,2 milhões de procedimentos resultaram num custo de cerca de 289 milhões de reais. O diagnóstico da osteoporose, normalmente ela é diagnosticada em mulheres na pós-menopausa e homens acima de 50 anos, quando há um risco elevado para fratura. Nós temos 4 critérios para diagnóstico. Um seria pela densidade mineral óssea, quando a gente faz o cálculo, levando em consideração um T-score de menor ou igual a menos 2 desvios padrões na coluna ou no quadril. A ocorrência de fratura por fragilidade em quadril, independente de conhecimento de densidade mineral óssea. Osteopenia com fratura por fragilidade vertebral, húmero proximal, rádio distal e pelve, e o risco elevado de fratura calculado pelo FRAX. Inúmeras pesquisas foram realizadas para identificar os fatores de risco que são associados além da densidade óssea, e alguns deles estão fortemente relacionados, que podem ser utilizados para a gente avaliar o risco de fratura na ausência da densidade mineral óssea. Então, a gente vê que os principais fatores de risco para as mulheres maior ou igual a 65 anos e homens maior ou igual a 75 são a idade, a fratura prévia por fragilidade, uso de glicocorticoides orais ou sistêmicos, insuficiência ovariana prematura não tratada ou hipogonadismo masculino, história de quedas, histórias familiares de fratura de quadril, osteoporose secundária, baixo índice de massa corpórea, tabagismo e etilismo. E não é recomendado avaliar de rotina o risco de fraturas em indivíduos com menos de 50 anos, a menos que ele tenha fatores de risco relevante, que é improvável que eles vão apresentar um alto risco. Sobre a densidade mineral e o FRAX, a densidade óssea normalmente ela é medida pela densitometria com emissão de raio-x, que é a DEXA, e ele se correlaciona fortemente com o risco de fratura, sendo que para cada redução de um desvio padrão, o risco de fratura aumenta de 1,5 a 2 vezes e até 2 vezes e meia quando o risco de fratura de fêmur é calculado pela densidade do colo do fêmur. A principal limitação da avaliação da densidade óssea é que a maior parte das fraturas ocorre em indivíduos que o T-score ele não está na classificação de osteoporose, ou seja, ele está no intervalo menor do que menos 2,5. Então, assim, a densidade óssea ela acaba tendo uma sensibilidade baixa quando ela é utilizada isoladamente. Para isso, nós também temos ferramentas que são para avaliação de risco de fratura. O FRAX ele é o primeiro modelo de predição de fraturas específicos, com uma calibração para cada país, onde a epidemiologia de cada país foi publicada.
Então, ele é um algoritmo disponível digitalmente, que ele usa uma combinação de fatores de riscos associados ou não à densidade óssea do colo do fêmur, e ele dá a probabilidade de fraturas maiores ou simplesmente de fratura de quadril nos próximos 10 anos, em homens e mulheres entre 40 e 90 anos, depois de uma análise individual. No momento, nós temos 68 tipos de FRAX disponíveis em 64 países. Ele foi incorporado em diretrizes e consensos e alguns países até recomendam a sua utilização antes de realizar a densitometria óssea. Então, a probabilidade de fratura nos próximos 10 anos ela é calculada a partir da idade, do índice de massa corporal e fatores de riscos dicotomizados, como presença de fratura prévia por fragilidade, história familiar de fratura de fêmur, tabagismo atual, corticosteroide oral, artrite reumatoide, outras causas de osteoporose secundária e consumo excessivo de álcool. E aí, essa probabilidade de fratura ela é computada considerando o risco de fratura e o risco de morte. A melhor indicação da realização é quando o paciente tem osteopenia e há dúvida se é necessário ou não fazer uma intervenção medicamentosa. Os valores que mostram probabilidade de risco de fratura osteoporóticas maiores nos próximos 10 anos, maior ou igual a 20, ou de fratura de quadril maior ou igual a 3, podem sugerir osteoporose. Então, o limiar de intervenção, que ele vai dar um gráfico para a gente, ele foi calculado a partir de várias variáveis clínicas inseridas e ele é estabelecido como um limiar de fratura. E aí a gente vai comparar por meio dele, por meio da epidemiologia de cada país, qual que é o risco que esse paciente vai apresentar de fratura óssea. Os pacientes com densidade óssea normal ou com baixo risco de fratura não devem ser tratados e aqueles com osteoporose densitométrica ou com múltiplos fatores de risco devem ser tratados. Uma limitação importante do FRAX é que ele não distingue os pacientes que estão em tratamento daqueles que não estão sendo. Então, a gente recomenda que ele seja realizado em pacientes virgens de tratamento e existem poucos estudos mostrando a validade da sua utilização para monitorização terapêutica para o segmento, né? Trouxe aqui, então, uma parte, a página do FRAX, tem o link de acesso. Se vocês entrarem pelo site da Abraço, a gente consegue ver o FRAX do Brasil. Então, eu trouxe aqui pra gente. E coloquei um simples exemplo de um paciente que a gente costuma ser assim, o nosso arroz com feijão, né, da geriatria. Então, eu coloquei a Dona Maria, a gente coloca aqui a idade, preenche com o gênero, o peso e a altura e marca os seguintes critérios que eu citei anteriormente, de fratura, pais com fratura de quadril, tabagismo. Nesse caso específico, eu marquei o tabagismo e uma unidade de álcool, né, etilismo, e não fiz o cálculo com a densidade óssea do colo. Então, ele trouxe para mim um resultado de 4,7% de probabilidade nos próximos 10 anos de fratura maior e 1,7% de fratura de quadril. Aí a gente segue em frente para preencher no gráfico de acordo com a epidemiologia. E ele traz aqui para a gente que a Dona Maria se enquadrou no médio risco de fraturas maiores e médio risco de fratura de quadril, sendo nesse caso específico considerável solicitar uma densitometria óssea para a gente comparar. E aí, com o resultado da densitometria óssea, ela vai variar de acordo com o T-score do colo femoral, como alto risco ou baixo risco. Então, a interpretação mesmo a gente coloca que a zona vermelha ela é indicada pela alta probabilidade de fratura, né? Que no caso é maior ou igual a 20% e maior ou igual a 3% nas fraturas de quadril. A zona amarela é que os dados não foram suficientes para definir e indicar a terapia medicamentosa, então é legal a gente complementar com a densitometria óssea para aprimorar essa avaliação. E a zona verde significa do baixo risco. A terapia medicamentosa não é necessária, mas continua sendo necessária a promoção de saúde óssea, né? Com a prevenção não medicamentosa. Então, esse limiar, ele pretende orientar sobre o momento de iniciar uma terapia medicamentosa de osteoporose e a decisão sempre deve ser interpretada no contexto clínico, né, gente? Então, agora para começar o guideline, que eu já citei, então são as recomendações sobre a prevenção primária de fraturas de fragilidade, o guideline canadense. Então, essa diretriz da força-tarefa, da canadense para cuidados de saúde, ela fornece recomendações baseadas em evidências sobre o rastreio para prevenir fraturas por fragilidade em indivíduos que são residentes na comunidade com 40 anos ou mais que não estão atualmente em farmacoterapia preventiva. Então, em 2016, a taxa de fratura de quadril no Canadá foi de 68 fraturas por cada 100 mil habitantes e 1.045 por cada 100 mil habitantes, considerando as faixas de idade.
sendo de 65 a 79, e idades maior ou igual a 80 anos. Em 2010 e 2011, as fraturas por fragilidade custaram cerca de 4,6 bilhões de dólares no Canadá. O rastreio para prevenir as fraturas por fragilidade normalmente inclui avaliação de risco ou medição da densidade mineral óssea, como já citei. Então, as ferramentas de avaliação de risco de fratura, por exemplo, do FRAX, com ou sem o teste de densometria, ou no Canadá também tem a ferramenta da Associação Canadense de Radiologia e Osteoporose, que é o CAROC, que requer o teste de densometria, estima um risco percentual nos 5 a próximos 10 anos de fraturas osteoporóticas maiores ou fraturas de quadril. O rastreio realizado pela avaliação de risco primeiro inclui a estimativa do risco de fratura, com FRAX, seguida indicada pela densitometria óssea. E o risco, então, é reestimado adicionando o T-score da densitometria ao cálculo. E existe o rastreio que é realizado pelo teste de densidade mineral óssea primeiro, começa com a densitometria e geralmente é seguida pela avaliação de risco. Para ambas as estratégias, a farmacoterapia preventiva pode ser oferecida àqueles que são identificados como de alto risco de fratura. A farmacoterapia de primeira linha para prevenção de fraturas por fragilidade inclui os bifosfonados, alendronato, risendronato ou ácido zoledrônico, ou raramente o denosumab, e outras intervenções como exercício, cessação de tabagismo, estratégias de prevenção de queda e ingesta adequada de cálcio e vitamina D também podem reduzir o risco. O rastreio e a farmacoterapia preventiva, eles podem, no entanto, levar a consequências não intencionais, como a retulagem, o estigma, os efeitos adversos de medicamentos. Então, essa diretriz da Força Tarefa Canadense, ela fornece recomendações baseadas em evidências sobre o rastreio, com foco na prevenção primária de fraturas de fragilidade por meio de farmacoterapia, desconsiderando as medidas não farmacológicas. A população-alvo dessa diretriz são adultos residentes com 40 anos ou mais que não estão em tratamento farmacoterapêutico para prevenir as fraturas. As recomendações sobre o tratamento e prevenção não farmacológica não estão incluídas. E essa diretriz destina a informar os profissionais de cuidados primários, que são os primeiros profissionais que vão ter acesso com o indivíduo quando ele chega no sistema de saúde, né? E que vão ter o cuidado contínuo. A Força-Tarefa recomenda o rastreamento através da avaliação de risco primeiro para prevenir fraturas por fragilidade em mulheres com 65 anos ou mais da seguinte forma, que é uma recomendação fraca com evidência de baixa qualidade. Aplicar a ferramenta canadense de avaliação de risco clínico FRAX sem a densitometria. Então, você vai utilizar o risco absoluto de 10 anos das fraturas osteoporóticas maiores para facilitar a tomada de decisões partilhada entre o paciente e o médico sobre os possíveis benefícios e danos de farmacoterapia preventiva. Depois dessa discussão, caso seja considerada farmacoterapia preventiva, solicitar a densitometria utilizando a adexa do colo femoral, em seguida, reestimar o risco adicionando o T-score ao FRAX. E não é recomendado o rastreamento das mulheres com idade entre 40 e 64 anos e homens com 40 anos ou mais para prevenir fraturas por fragilidade, que é uma recomendação forte, mas uma evidência de qualidade muito baixa. Então, o estudo, a Força-Tarefa, eles conduziram 4 revisões sistemáticas e uma visão geral rápida das revisões para essa diretriz, com meta-análise quando foi apropriado. A primeira revisão sistemática sobre os danos e benefícios do tratamento encontrou 4 ensaios clínicos randomizados, 3 em mulheres com idades maior que 65 anos e 1 em mulheres mais jovens, um ensaio clínico controlado avaliando intervenção de rastreio para prevenir fraturas por fragilidade e um ensaio clínico randomizado comparando a realização de densitometria óssea primeiro versus a aplicação da avaliação de risco primeiro. Em 2 ensaios clínicos randomizados, os participantes foram autosselecionados baseados na disposição, na vontade de complementar uma avaliação de risco de forma independente, um subgrupo que poderia diferir da população no geral. Outro ensaio clínico e outro clínico controlado incluíram todos os indivíduos elegíveis, com base em critérios de sexo e idade. E um último final incluiu a análise tanto para análises populacionais autosselecionados como para todos elegíveis. Uma segunda revisão sistemática examinou a calibração da ferramenta de predição de risco com 32 estudos de corte de validação. A terceira revisão incluiu 27 ensaios clínicos randomizados sobre benefícios do tratamento e a quarta revisão sistemática encontrou um estudo examinando valores e preferências de rastreios e 11 estudos sobre aceitabilidade do início de tratamento. E uma rápida visão geral das revisões sobre os danos do tratamento foram 10 revisões sistemáticas. Então, dos benefícios do rastreio.
Uma meta-análise de 3 ensaios clínicos randomizados e um ensaio clínico controlado descobriu que entre os autosselecionados, mulheres com maior que 65 anos, a avaliação de risco como a primeira triagem, primeiro rastreio, provavelmente reduz as fraturas de quadril em 6,2 por 1.000 rastreadas, uma evidência de qualidade moderada. Na avaliação de risco primeiro, também provavelmente reduz as fraturas por fragilidade, em 5,9 por 1.000. E estes foram reestimados utilizando as taxas de fratura canadense, o FRAX, resultando em 4 menos fraturas de quadril e 11,8 menos fraturas por fragilidade a cada 1.000 examinados. Houve pouca ou nenhuma diferença na mortalidade entre mulheres autosselecionadas e todas as mulheres elegíveis com maior ou igual a 65 anos. O rastreio parece fazer pouca ou nenhuma diferença na qualidade de vida relacionada com a saúde para mulheres autosselecionadas com maior que 65 anos ou mais. Entre todos os elegíveis, mulheres com maior ou igual a 65 anos, o rastreio não pode reduzir fratura de quadril ou fraturas por fragilidade clínica, evidência de baixa qualidade. E um estudo comparando o teste de densitometria óssea primeiro versus avaliação de risco primeiro, forneceu evidência de qualidade muito baixa e, portanto, não confirmou uma estratégia em detrimento da outra. Nos homens com 65 anos e mais, também as evidências foram muito incertas para fratura de quadril e não estabeleceram benefício. E as evidências para mulheres entre 45 e 54 também eram muito incertas para as fraturas de quadril e fragilidade, então não tiveram benefício. E nenhuma evidência foi encontrada para mulheres com idade entre 55 e 64, homens com idade entre 40 e 64. Os danos do rastreio. No rastreio para prevenir as fraturas de fragilidade, o sobrediagnóstico ocorre quando os indivíduos são corretamente classificados ou rotulados como tendo alto risco, mas eles nunca saberiam disso se eles talvez nem teriam uma fratura e, portanto, eles seriam submetidos a avaliações adicionais ou uma farmacoterapia preventiva sem nenhum benefício. 2 estudos incluíram dados para calcular o sobrediagnóstico de alto risco. Entre os autosselecionados, as mulheres com idade maior a 65 que foram rastreadas, 11,8 usando o critério de fratura de risco de quadril em 10 anos e 19,3 com risco de fraturas maiores seriam sobrediagnosticadas como de alto risco, uma evidência de baixa qualidade. Sobre os eventos adversos do tratamento. A análise dos danos do tratamento versus o placebo, ele descobriu que o alendronato e denosumab provavelmente aumenta os eventos adversos gastrointestinais não graves, náuseas, vômitos, diarreia, refluxo, com uma qualidade moderada. O denosumab provavelmente aumenta a erupção cutânea e o eczema e infecções, uma evidência de qualidade moderada. O ácido zoledrônico provavelmente aumenta vários eventos adversos não graves, por exemplo, dor de cabeça, sintomas semelhantes ao da gripe, artrite, artralgia, uma evidência de qualidade moderada. O alendronato e os bifosfonados podem aumentar os danos raros, mas graves, da fratura femoral atípica e osteonecrose da mandíbula, uma evidência de baixa qualidade. E nenhum outro evento adverso grave ou não grave foi associado. Sobre a acurácia das ferramentas de avaliação de risco. Após a análise pré-planejada dos subgrupos para investigar a alta heterogeneidade entre os estudos do FRAX, eles usaram estimativas de calibração, isto é, a relação da fratura observada em relação ao resultado esperado do estudo. Então, além de apresentarem resultados consistentes, esses estudos utilizaram o FRAX canadense. O FRAX clínico, ele pode ser bem calibrado para prever fraturas de quadril em 10 anos e provavelmente está bem calibrado para fraturas de fragilidade clínica. O FRAX com densitometriose está provavelmente bem calibrado para prever fraturas de fragilidade clínica em 10 anos, mas pode ser mal calibrado para prever fraturas de quadril em 10 anos, evidência de baixa qualidade. E embora o CAROC ele pode ser bem calibrado para prever categorias de baixa, média ou alto risco de fratura de fragilidade, ele não permite avaliação do risco como a primeira triagem. E os resultados de outras ferramentas eram muito incertos. Os valores e preferências dos pacientes. Eles pediram aos participantes que avaliassem a sua vontade de fazer o rastreio numa escala de 1 a 9, onde 1 era nem um pouco, 5 era neutro e 9 muito. Os participantes com baixa densitometria óssea já conhecida ou fraturas de fragilidade prévias, eles estavam mais dispostos a fazer o rastreamento do que os outros. Também pediram um grupo focal separado que analisasse as principais mensagens dos pacientes e fornecesse um feedback sobre um exemplo de auxílio a essa decisão. Então, além de apresentar os resultados consistentes, esses estudos utilizaram o FRAX canadense
para fazer essa avaliação, esse feedback. Os participantes forneceram, então, que era facilmente acessível, que ele era simplificado e era uma ferramenta centrada no paciente, que pode ajudar na compreensão e na tomada de decisões compartilhadas. A revisão sistemática descobriu que mulheres com idade entre 50 e 65 anos, elas parecem interessadas em fazer o rastreamento, mas é provável que haja uma heterogeneidade na aceitação do tratamento quando são informados os resultados dos tratamentos e das possibilidades. A alta disposição para fazer o rastreamento, mas a baixa aceitabilidade do tratamento sugere uma incerteza, né? Então, os auxílios à decisão, eles podem melhorar a compreensão dos potenciais benefícios e danos do tratamento preventivo, e essa tomada de decisão partilhada poderia aliar melhor o rastreio e o tratamento com as preferências do paciente. Quanto ao uso de recursos, não foi realizada uma revisão sistemática do estudo de custo-efetividade, mas, no entanto, as análises de custo-efetivo que foram realizadas nos ensaios clínicos randomizados mostraram que a avaliação de risco como a primeira triagem entre as mulheres autoselecionadas pode ser mais custo-efetiva, com evidência de baixa qualidade. E uma recomendação contra o rastreio de homens com mais de 40 anos ou mulheres entre 40 e 64 também pode reduzir a utilização de recursos onde não são esperados ganhos na saúde. E uma primeira abordagem da avaliação de risco para triagem de mulheres com 65 anos ou mais também pode reduzir a quantidade de testes desnecessários de densitometria óssea. Bom, na opinião da Força-Tarefa, para mulheres com 65 anos ou mais, a redução nas fraturas de quadril por fragilidade clínica supera os riscos potenciais de sobrediagnóstico de eventos adversos de alto risco, não graves e eventos adversos graves raros. Então, essa recomendação ela é condicional, no caso fraca, devido à evidência de baixa qualidade e ao caráter indireto das populações do ensaio, ou seja, principalmente nos pacientes que foram autosselecionados. E eles recomendam avaliação de risco como primeira triagem com base nos métodos utilizados nos ensaios clínicos, na precisão do FRAX canadense e nos valores relatados dos pacientes. Recomenda tomada de decisão compartilhada com base na aceitabilidade do paciente e na variação dos limites clínicos do FRAX para o acesso à densitometria nos ensaios. Isso permite muito que os pacientes considerem a farmacoterapia preventiva dentro do seu contexto do risco individual antes da densitometria óssea. Sobre os métodos, a Força-Tarefa ela é um painel independente de médicos e metodologistas que desenvolve diretrizes de prática clínica e que apoia os prestadores de cuidados primários na prestação de cuidados de saúde preventivos. A Força-Tarefa optou por desenvolver orientações para triagens para prevenir fraturas por fragilidade devido à incidência e morbidade associadas a esses resultados. O grupo de trabalho avaliou a importância dos resultados seguindo a abordagem do GRADE, então para ver o grau de evidência e as forças das recomendações. Sobre a implementação. As considerações para a implementação, eles vão incluir uma transição para avaliação de risco primeiro, se não for realizada atualmente, né, nos locais, e uma diminuição no rastreio de mulheres com idade entre 40 e 64 anos, e homens, principalmente nos programas que são direcionados para homens com idade maior a 65 anos. Então, um auxílio à decisão interativo foi desenvolvido para ajudar na implementação da avaliação de risco com essa primeira triagem. Naqueles que o rastreio não é recomendado, eles recomendam que essa transmissão do conhecimento do profissional para o paciente deve enfatizar a falta de evidências de benefícios e os potenciais danos do tratamento. Os dados que sustentam o algoritmo FRAX canadense, eles são limitados para alguns grupos raciais e étnicos e devem ser interpretados com cautela. Não foi encontrado nenhum ensaio clínico randomizado sobre os intervalos de rastreio ou limites de idade, embora alguns estudos observacionais sugiram intervalos baseados na idade, na densitometria óssea ou no risco absoluto de fratura. Repetir a densitometria entre 3 a 8 anos não melhorou a previsão do risco de fratura. E não se sabe com que frequência deve ser feita uma nova triagem em mulheres elegíveis. Entretanto, a nova triagem de 8 anos não parece ser útil. E as comorbidades e a expectativa de vida devem ser consideradas para o limite de idade e uma nova triagem. Então, essa recomendação vai enfatizar muito a importância de uma boa prática clínica, onde os médicos têm que estar atentos às mudanças na saúde física e no bem-estar do paciente, e também na funcionalidade. Os médicos também devem estar cientes da importância da prevenção secundária e tratar os pacientes adequadamente. O FRAX clínico sem a densitometria pode ser utilizado em áreas rurais e remotas onde o acesso à densitometria é delimitado, porque não há diferença significativa na calibração em comparação
com FRAX e a densitometria. No entanto, nenhum ensaio clínico examinou o uso da avaliação de risco sem adicionar a densitometria em algum ponto. E, portanto, ele não se sabe da avaliação do risco sem a densitometria levaria a um resultado semelhante. Sobre a opinião das outras diretrizes. Tanto a Força Tarefa quanto a Osteoporose Canadá recomendam a triagem de mulheres com idade entre 65 e 70 anos ou mais. Mas a Osteoporose Canadá recomenda o teste de densitometria primeiro, seguido pela avaliação de risco. Ela recomenda também a densitometria como teste de primeira triagem para homens com idade entre 65 e 70 anos ou mais. Já a diretriz de Osteoporose Canadá de 2010 recomenda avaliação de risco como primeira triagem, com base em uma lista de fatores de risco para homens e mulheres com idade entre 50 e 64 anos. Mas as informações não estavam disponíveis na diretriz. Não recomendamos a triagem em homens com 40 anos ou mais. A Força-Tarefa do Serviço Preventivo dos Estados Unidos encontrou evidências insuficientes para fazer recomendação para homem. As diretrizes do Reino Unido recomendam avaliação de risco primeiro na triagem por idade, mulheres com idade maior que 65 anos e homem com maior ou 75 anos ou fatores de risco. E a maioria das diretrizes norte-americanas recomenda teste de densitometria óssea primeira triagem nos homens e mulheres entre 65 e 70 anos ou mais, e uma avaliação de risco informal ou formal, como primeira triagem para pessoas entre 50 e 64 anos. As lacunas do estudo. São necessários ensaios de alta qualidade que vai examinar os benefícios e malefícios nos homens e mulheres jovens. Falta muita evidência sobre a frequência do rastreio e a idade para interromper esse rastreio. Os estudos sobre danos emergentes, isso é, a fratura de rebote depois que a gente suspende a farmacoterapia preventiva, eles são limitados ou apresentam evidência de qualidade muito baixa. E dadas as diferentes taxas de fratura entre as populações, é necessário mais trabalho para refinar essas ferramentas de rastreio de risco para garantir que as desigualdades nos cuidados não fiquem perpetuadas. Por exemplo, na parte da raça, né? As limitações. Havia dados limitados de qualidade muito baixa para mulheres entre 40 e 64 e homens maior que 40 anos. Nas mulheres com idade maior ou igual a 65 anos, a aplicabilidade da população autoselecionada, o nível socioeconômico mais elevado dos participantes e o modo que foi feito o recrutamento resultou numa classificação inferior para a indiretividade no grade. Os danos do tratamento foram estudados através de uma rápida visão geral de revisões sistemáticas, então que pôde excluir ensaios clínicos randomizados recentes, mas não houve novas pesquisas sobre danos emergentes. E além disso, existem dados limitados sobre fatores econômicos ou implicações para populações transexuais. Então, novamente, só para a gente finalizar, a conclusão foi que a Força Tarefa Canadense recomenda avaliação de risco como primeira triagem para mulheres de 65 anos ou mais com FRAX clínicos sem a densitometria para facilitar a tomada de decisão compartilhada sobre os possíveis benefícios e danos da farmacoterapia preventiva. Se considerarem a farmacoterapia, aí sim adicionar a densitometria e reestimar o risco, que é uma recomendação condicional com evidência de baixa qualidade, e não recomenda o rastreio de mulheres com idade entre 40 e 64 anos e homens com maior que 40 anos por falta de evidências que estabeleçam benefício, com danos potenciais e aumento de recursos da saúde. E não quis colocar na parte do artigo, quis colocar aqui agora sobre as posições oficiais da Abraço, que são a Associação Brasileira da Avaliação Óssea e Ósseo-Metabólica. As nossas indicações são realização de densitometria seguida de uma aplicação de risco. As mulheres com idade maior a 65 anos e homens com idade maior ou igual a 70 anos, mulheres na pós-menopausa ou na transição menopausal e homens acima de 50 anos com fatores de risco, adultos com antecedente de fratura por fragilidade, condição clínica ou uso de medicamentos associados à baixa massa óssea ou pedosa, indivíduos para os quais são consideradas intervenções farmacológicas para osteoporose, indivíduos em tratamento para osteoporose para monitoramento de sua eficácia, indivíduos que não estejam sob tratamento, porém nos quais a identificação de perda de massa óssea podem determinar a indicação. Essas foram as referências. Ótimo, Larissa, maravilha. Só fazer uma correçãozinha. Na verdade, volta lá no início do trabalho, onde você coloca que a recomendação é fraca, que está aí falando que é uma recomendação fraca, evidência baixa, né?
É só para Uhum. corrigir, porque na realidade a recomendação a gente não sabe se é fraca, ela é É condicional, condicional, isso. né? E por que Aham. que eu estou chamando a atenção disso? Isso vai ter um pouco a ver com a discussão e a pergunta que nós vamos fazer é a Porque é um seguinte. guideline, né? Não só é um guideline, mas assim, a proposta desse guideline ele é uma proposta para pensando macro, não do ponto de Aham. vista individual, não é verdade? E se a Uhum. gente for, e a gente está muito treinado no automatismo, falar assim, a evidência alta, a evidência moderada, a evidência Uhum. baixa, se é alta a gente faz, se é baixa a gente não faz, a gente não segue. E como cairia aí baixa evidência, a gente vai falar assim, nossa, que bobagem, isso tudo que a Larissa falou, a evidência é baixa. E se a gente Uhum. for lá no artigo, no guideline, no box 1, e ele coloca que tem várias, entre aspas, condições que faz a Aham. recomendação ser condicional. Uma das condições é justamente se a aplicabilidade do que está Uhum. sendo proposto vai trazer um equilíbrio de custo-benefício, se vai ser aceito, se a implementação é viável e vai trazer um resultado de equidade em saúde, né? É porque Então são é só vários fatores, né? são vários fatores e aí assim realmente é uma pena que a gente não talvez se ele tivesse explicado um pouquinho melhor por que que ele colocou a recomendação como Uhum. condicional, você talvez não tivesse incorrido nesse equívoco de colocar, de entender que é baixa. Porque a Aham. evidência baixa também colocaria a recomendação como condicional. Mas quando a Entendi. gente vê, né, as outras coisas, a impressão e a minha interpretação que a recomendação é condicional por causa dessa série de outros fatores, inclusive chegar e Uhum. falar assim, eles têm poder falar que isso vai ser custo efetivo e vai mudar a saúde do Canadá? Não, não tem, Uhum. né? Então, só para poder fazer Claro. chamar atenção para esse aspecto. E aí, Uhum. logo no final, e aí assim, então, deixa nesse da recomendação, a recomendação dele, como você bem colocou, é usar o Frax em duas etapas, né? Isso. Achei que foi muito legal você trazer na apresentação, no exemplo da utilização do Frax no início, sem a Uhum. densidade mineral óssea, mostrando inclusive, né, no gráficozinho que a Brasco ajuda a construir, sinalizado lá em amarelinho. Se você quiser mostrar o gráfico, talvez seja interessante, de novo, né, para as pessoas irem acompanhando, Então. porque muitas pessoas estão treinadas, né, a usar o Frax somente depois que fez a densidade mineral óssea, aí fala Aham. do risco, né? Então, acho que aqui foi legal esse exemplo que você ilustrou a questão da utilidade do Frax para poder tentar fazer uma avaliação de custo-efetividade sobre Uhum. a realização da densitometria, né? E a recomendação deles, então, é fazer o Frax em duas etapas. Então, primeiro, uma decisão compartilhada com o paciente, do benefício ou não de rastreio, faz o Frax sem densitometria, poderia chegar num resultado como esse, e depois, optando por fazer o rastreio naqueles que tiverem indicação, faria a densitometria óssea, né? Então, achei isso que foi legal. Quando a gente vai lá na tabela que compara as recomendações de outras sociedades, né, não só canadenses, mas as Uhum. outras, que você colocou no seu slide, aí vem minha pergunta. Comparando a recomendação que o Canadá fez para o serviço canadense e com as que a Hum. gente mais ou menos segue aqui na prática e as recomendações das outras sociedades, o que que você achou de pontos positivos ou de pontos negativos da recomendação do Tá. Canadá? Vou imaginar que você fosse responsável para ser uma das pessoas que fosse conduzir a recomendação para o serviço de geriatria da FMG. O que, você recomendaria? O que, você achou que ficou de legal ou não, de Tá. bom?
manteria, seguia, incorporaria alguma coisa de outra Aham. sociedade? Então, assim, quais são os pontos fortes que você achou que foram legais? Então, o que eu achei muito legal? Eu gostei muito sobre esse estudo. Eu acho que a gente é um pouco engessado sobre o que a gente recebe de diretriz quando a gente não estuda e quando a gente não faz essas reflexões. Então, eu achei muito interessante sobre essa possibilidade de cálculos, sabendo das limitações que a gente tem de recursos, da nossa saúde pública ser difícil de conseguir. O HC mesmo é um serviço que, assim, é excepcional da gente conseguir fazer uma densitometria no dia que a gente solicita para um paciente. Então, eu fiz antes mesmo de fazer a apresentação, eu quis trazer o Frax, até com aquele gráfico, eu pensei em trazer mais exemplos, mas ficaria muito extenso. Mas eu tentei fazer vários tipos de paciente com densitometria, sem densitometria, e para tentar fazer como que ficaria de diferenças uma mesma paciente com o mesmo fator de risco, com uma densitometria ou não. Eu realmente vi que é uma ferramenta de baixo custo que consegue realmente trazer uma realidade muito próxima do que a gente vai buscar na atenção primária, que é esse primeiro cuidado, essa primeira investigação. E acho muito considerável que quando ele traz no artigo falando para a gente que a gente tem que abordar sobre essa vontade do paciente de tratamento, de acordo com o que ele entende, com o que é passado. Então, o que a gente vê é que a gente pode ter muito custo de pacientes que, às vezes, por mais que você vai tentar implementar um tratamento, ele não vai seguir, e que isso vai trazer muito estigma, muita coisa desnecessária, sendo que o próprio Frax já pode dar um sinal para a gente e para colaborar, corroborar com isso, né? Não sei se eu fui muito clara para responder. Não, não, pode continuar. Eu tô entendendo. Então, eu gostei muito dessa parte que ele fala dessa recomendação do Frax primeiro. Por mais que tenha escrito ali, né? Então, eu falei nessa parte de colocar que era uma referência fraca, mas eu não achei que fosse algo fraco, porque realmente muito, envolve muitos fatores. Mas considerando que o foco é para a atenção primária, no cuidado primário, e a gente falando de um país que principalmente é o sistema de saúde público, eu acho que o Frax é uma ferramenta de baixíssimo custo que ela tem sim uma validação muito importante, né, para a gente fazer. Lógico que a densitometria ela vai contribuir, principalmente em pacientes que podem ter uma osteoporose mais grave, é algo além para a gente dimensionar do tratamento, mas eu achei muito legal que mudou um pouco da minha visão, porque eu era um pouco engessada sobre essa questão de densitometria primeiro para depois jogar no Frax, tá? Quanto à questão realmente de triagem em homens, com 40 anos ou mais, que ele não recomenda, esse eu fiquei um pouco na dúvida, tanto é que não abordou e não trouxe muito dados porque não foi encontrado. Eu não sei nem falar o porquê, mas eu fiquei tendenciosa a não acreditar nessa parte, que a gente não deve fazer o rastreio. Não sei me explicar, mas pela falta de dados eu fiquei assim, mas será que a gente não está comendo mosca só assim? E na parte da idade, entre 50 e 64 anos, eu fiquei um pouco mais dividida, porque está fugindo do que a gente tem de um pouco de evidências, né? Da gente estudar, que a gente vê na prática. Às vezes a gente pega, não como na atenção primária, quando a gente chegar com um paciente que já teve uma densitometria realizada com vários índices. Então eu fiquei um pouco dividida nessa parte do rastreio de mulheres entre 50 e 64 anos. Mas realmente, pelas explicações, pela leitura do artigo, eu acho que realmente só com o Frax a gente conseguiria investigar. Ótimo. Acho. Não, não, acho que você foi muito clara. Então, acho que é inclusive interessante quando você coloca, vamos colocar assim, algumas inquietudes que o Guideline trouxe em relação à sua prática no, do dia a dia, né? Uhum. E acho que as duas mudanças vamos colocar assim, de paradigma que a recomendação propõe, é falar que não vai fazer rastreio no sexo masculino e na mulher abaixo de 65 anos. Né? Então, assim, não fazer rastreio em homens é inclusive uma coisa que ele está sendo um pouco mais forte do que a recomendação que a gente colocaria de fazer acima
70 anos, por exemplo, em alguns lugares, né? Não começando tão cedo, mas fazendo em homens mais velhos. Ele fala que não tem evidência, não tem benefício, não faz, assim como recomenda não fazer acima de 64 anos. E aí veria minha outra pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua inquietude. A recomendação, eu acho que aí é uma diferença muito grande, se a gente pegar só o artigo e ler os boxes e as recomendações, que é o sumário, né? Ou da gente pegar todo o artigo e ler as explicações que ele faz. E aí eu gostaria de salientar algumas coisas que no corpo do texto ele chama bastante atenção. É para quem que esse guideline se aplica, né? Então, ele chama atenção para pacientes que não estão tratados, pacientes idosos da comunidade. Então, não estou falando de pacientes idosos frágeis, estou falando de pacientes idosos, vamos interpretar aqui dentro do nosso modelo, como pacientes robustos, né? E nós estamos excluindo pacientes de alto risco para osteoporose secundária também. E ele, inclusive, coloca que essa forma de fazer a recomendação é uma forma de valorizar a habilidade clínica das pessoas. Então, eu acho que esse é um outro aspecto importante que tem que ficar claro na recomendação. Que talvez a inquietude que você manifestou de ficar dividida ou não em alguns das pessoas seria falar assim, eu não concordo, não vai rastrear homens, não vai rastrear mulher abaixo de 64 anos de idade. Mas só lembrar que ele está chamando a atenção que é para valorizar as questões clínicas, então o paciente de alto risco de osteoporose secundária, teoricamente, ele está sinalizando que não era para seguir esse protocolo, né? Então, não é um protocolo engessado na saúde pública de um país inteiro, né? E falar para fazer 100% de todos os pacientes e não tem outra opção, né? Então, acho que isso é um aspecto que tem que ficar, tem que chamar atenção para isso, né? E aí eu acho que nos obriga a lembrar bem quais são os pacientes que têm de alto risco de osteoporose secundária. Então, por exemplo, é lógico que ele citou corticoide, mas tem outros medicamentos, né? Mas ficar atento a várias dessas condições. Então, acho que esse é um outro ponto interessante também da gente saber, né? Quem se aplica, né? Então, a gente não pode achar que isso é para 100%. Vai ter uma minoria que vai ter que ser tratada fora do protocolo. E acho que dentro das mudanças de paradigma, na hora que avalia as evidências, ele é inclusive mais, vamos colocar assim, radical ao propor uma meta que a gente não está acostumado, né, de repetir densitometria. A gente fala que não tem necessidade de repetir densitometria todo ano, algumas pessoas já falaram que seria a cada 2 anos, ele aqui coloca que de 3 a 8 anos não melhora a dura, né? Então, acho que é outro paradigma, né? Ele mostra, sinaliza uma outra prática diferente da que a gente está acostumado. Se a gente imaginar, por exemplo, no Brasil, a gente já vê fazendo muita densitometria anualmente. Ele coloca que não tem evidência sem indicação. Se for seguir essa recomendação canadense e falar que dentro de 8 anos não precisa, imagina a quantidade de densitometrias que foram feitas de forma desnecessária. E acho que ele coloca uma outra preocupação, que é essa questão de repetir a densitometria em 8 anos pelo risco de overdiagnose, né? Então, acho que essa prevenção quaternária que ele coloca também é interessante. Bom, então acho que esses eram os comentários que eu queria fazer. Eu queria fazer um comentário, essa porque realmente uma das minhas perguntas que eu iria fazer na parte prática mesmo, de rastreio, eu tenho um pouco de dúvida em relação à questão, por exemplo, dos pacientes com doença renal crônica, sabe? Porque, assim, são aqueles pacientes que a gente fica ali, né? Que eles
tem o fator de risco, às vezes tem uma imobilização um pouco maior. Mas aí foi o que o Rodrigo falou muito dessa questão de individualização do paciente, né? Que a gente não pode levar bem ao pé da letra nos pacientes, tá moderado o risco e tudo. E aí é o que eu mais fiquei na dúvida da parte prática mesmo, de quando solicitar. Mas eu acho que é mais essa questão de individualizar, né? Eu acho que essa questão acho que não é nem de individualizar, é a gente saber que o guideline vai poder ter uma abrangência, mas que não é 100%, e saber selecionar qual paciente que o guideline não se aplica. Então, uma osteoporose secundária no paciente renal crônico, esse protocolo ele deixa claro que não é para esse tipo de paciente, né? Então, ele tem esse cuidado também de não pecar pela omissão, né? Acho que esse é um aspecto interessante. E isso valoriza a parte clínica nossa, né? E ele deixa isso escrito de forma muito categórica. É exatamente isso, tá, gente? Então, acho que é importante a gente sempre entender, né, os limites, né, que a gente está discutindo aqui. Então, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que a ideia é discutir o rastreamento, tá? Então, o rastreamento é no indivíduo que não tem absolutamente nada, incluindo, Bruna, doença renal crônica. Aí não é rastreamento. É a mesma lógica do indivíduo com hiperparatiroidismo. Isso não é rastreamento. Com hipertiroidismo também não é rastreamento. Ele já tem uma doença que vai levar a uma lesão de órgão-alvo, que é a osteoporose. Tá? E essa questão da doença renal crônica, olha, você tem dúvida, eu tenho dúvida, e o planeta, inclusive eu acho que o sistema, né, a Via Láctea toda tem essa dúvida. É como tratar a osteoporose na doença renal crônica. Quer dizer, o nome, na verdade, é até outro, né? Não é nem, quer dizer, o modelo osteoporose, mas é um caso clássico de osteoporose secundária, que antigamente chamava de osteodistrofia renal, quer dizer, é uma outra lógica que é mais complexa ainda do que a gente está discutindo aqui, né? Que aí você tem toda uma alteração de todo o sistema metabólico, ósseo, cardiovascular, enfim. Então, nesse caso, a grande questão que a Larissa nos trouxe é o quê? Olha, o rastreamento de uma doença, né, que é a osteoporose, né, que vai levar a uma complicação, né, Larissa, que é uma fratura. É isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, é proteger essa fratura de fragilidade, que a gente chama. Tá? Então, esse que é o nosso objetivo. É pegar o indivíduo completamente assintomático e ver qual que é o risco que a gente vai ter dele ter uma fratura de fragilidade. E que a gente sabe que as complicações dessa condição aqui aguda é semelhante à do AVC. Então, olha, se eu estou preocupado em calcular o risco cardiovascular, em utilizar o ASVD, em passar a estatina, né, e tudo mais, para prevenir doença cardiovascular, eu tenho que fazer a mesma coisa para a osteoporose, porque o drama, a morbimortalidade de uma fratura é enorme, é enorme. Tá? Então, é só lembrar que uma em cada 3 mulheres acima de 80 anos vai ter fratura. Vai ter fratura. E destas, vamos dizer assim, só em torno de 20 a 30% que vão voltar a ser o que eram antes da fratura. Então, é um desastre. É um desastre que acontece na vida do nosso idoso. E é do nosso idoso, muito idoso, né? Quer dizer, essa é quase que uma doença específica do idoso, né? Esse é um problema, tá, Larissa? Porque acaba que o pessoal quer trazer essa doença lá para os 40 anos, né? Então, isso é um problema. Eu quero até ver, até quero entender a sua dúvida. Não entendi o que você ficou insegura na mulher acima de 40 anos. Então, é uma coisa que eu não tenho certeza absoluta que não deve fazer, né? Mas, enfim. Então, a grande questão... Eu fiquei na dúvida, realmente, eu concordo que é acima de 65 anos, mas não... É que com o estudo ali eu não fiquei muito convencida, entendeu? Essa que é a questão. Não, olha, quer dizer, a impressão, tudo faz crer, né, Clarissa? Olha,
existe muita dúvida acima de 65 anos, né? Foi mais ou menos isso que você colocou. Mas abaixo disso tem dúvida? Alguém colocou dúvida? Não tem dúvida nenhuma, não serve para nada o exame. Na verdade, não é que é bem dúvida, é que eu fui tendenciosa, assim, aplicando do que eu tenho visto nas práticas. Como trabalhando em consultório. Não, né? Aí você está brincando. Se você for levar em conta o que fazem, né, não faz sentido, está errado, né? Exatamente. Então, o que eu falo assim, de ver inadequadamente, mas de ter visto já em consultório algumas vezes, gente que leva densitometria, que foi solicitada antes dos 65 anos, que tem, assim, algum indício já de uma osteoporose, entendeu? Então, aí eu só fiquei, assim, com a pulguinha atrás da orelha. Eu não sei se isso me convenceu tanto. Não, pois é. Então, acho que fique claro. O rastreamento ele está indicado nessa faixa etária. Abaixo disso, não. Não há indicação. Ou seja, não há indicação de fazer a densitometria mineral óssea na mulher quando entra na menopausa. Isso não existe, essa indicação. Não existe. É claro que vai ter mulher que eu vou fazer que vai dar alterado, né, Larissa? Mas nem por isso vai virar uma indicação populacional, né? E vocês veem claramente que esse é o problema, tá, gente? O ginecologista começa a fazer a densitometria aos 40 anos, né? E faz de semana sim, semana não, né? É impressionante. Vira hemograma, vira um negócio assim, né? É absurdo. É um negócio que... Eu costumo dizer, tá, gente, que a densitometria mineral óssea, então, é o grande exame que faz o rastreio, tá? Eu costumo dizer que a mulher vai ter direito a uma densitometria na vida. Na vida. Né? Não é isso que você vê no consultório, né, Larissa? É impressionante. Vira um trem. Não mesmo. É absurdo. Mas aí tem outros interesses, né? Tem outros interesses que a gente sabe muito bem quais são. É igual na cardiologia, né? É igual em toda especialidade que tem um equipamento, isso vira um problema. Então, olha, a densitometria é o exame que melhor vai me dar uma ideia da resistência óssea, tá? Olha, não é da resistência óssea. Ele vai me dar uma ideia, né, de um dos componentes da resistência óssea, que é a massa óssea. Esse é um dos componentes da resistência óssea. O outro componente é a arquitetura óssea. Esse componente, que é inquestionavelmente o mais importante, ele não aparece na densitometria. A densitometria é péssima para ver arquitetura óssea. Qual que é a comprovação disso? Você falou, Larissa, qual a percentagem dos pacientes que tem um score T, né, menor, né, do que menos 2,5, que faz a fratura de fragilidade que eu quero prevenir? 30% das mulheres e 13% dos homens? Você foi muito exata, mas eu acho que você não entendeu. Então, é menor que 50%. O valor eu não sei. Eu quero dizer, grande parte é acima de 50%. Das pessoas que têm fratura de fragilidade, não tem osteoporose densitométrica. Isso aqui chama, tá, gente? Osteoporose densitométrica. No laudo. Não foi o que você falou, Clarice? Né? Boa parte dos pacientes com fratura, está lá com fratura. Eles trazem a densitometria, tem um score T que não é menor que menos 2,5. Ué, mas que diacho? Não é? Peraí, aí? Por quê? Porque ele enxerga a densitometria é um exame horroroso, horrível. É o pior que tem. Não é o pior que tem, não. É o pior, mas é o que tem. Né? Para ver exatamente a resistência óssea. Porque a arquitetura eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Como que eu vejo a arquitetura, Larissa? Você vai ver com os fatores de risco. Começa com F, uma forca. Os fatores de risco. Fala outra letra. Fazer uma forca. Frax, o Frax. Mas não, aí perdeu a graça, eu não vou te forcar. Os fatores de risco. Que é o Frax, não é? Então, o Frax, ele vê o todo.
Então, ele leva em conta a idade, leva em conta o sexo, leva em conta se a pessoa fuma, ingestão alcoólica, história familiar, se já teve fratura prévia, mas eu já não é rastreamento também. Mas, enfim, né? Ele leva em conta os outros fatores que comprometem a resistência óssea. Então, inquestionavelmente, ele enxerga o todo. Ele enxerga o todo, né? Então, olha, você vai ver muito lá no próprio site da Abraço, né? Você pega, né, a densidade mineral óssea da dentadura e associa ao Frax, né? Aí você tem uma ideia muito melhor do risco de fratura para você, na verdade, definir o tratamento. Você quer definir o tratamento, né? Você vai tratar ou não. Isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente avalia. Agora, qual é o instrumento? Por que a pessoa tem a fratura de fragilidade? Então, ela tem diminuição da resistência óssea. O que mais que ela tem que ter para ter a fratura de fragilidade, Larissa? Não, baixo impacto. Impactos. Não, o quê? Não, mas o que tem que ter de baixo impacto? Não tô entendendo essa pergunta. Basta ter osteoporose para ter a fratura? Não, ela precisa ter algo que vai ocasionar queda. Queda. Então ela tem que ter instabilidade postural, tá? Instabilidade, isso. Isso é interessante acho que para a gente não achar que ao não fazer densitometria, eu não estou prevenindo a fratura. Não é verdade. Na verdade, o principal componente da fratura, da prevenção da fratura, é isso aqui. É isso aqui. Isso que é o mais importante. E você não vê, o que mata é que você não vê isso, tá, gente? Escrito. Estava escrito isso no artigo? Lugar nenhum. Pois é. O Frax, ele leva em conta isso? Ou seja, as quedas? Não. Pois é. Esse é o problema. Hoje, a metodologia que a gente tem de predizer o risco de fratura não leva em conta o mais importante, que é a avaliação, vamos chamar assim, da mobilidade. Né? Isso é fundamental, é o mais importante de tudo. Então, a mobilidade, eu vou ter que avaliar o alcance, pressão em pinça, não vou? Oi? Larissa, você, a Oi? mobilidade, o alcance, pressão em pinça, fundamental. Fundamental. Como que ele vai apoiar? Como é que ele vai conseguir fazer? Exatamente. Ele tem que ter membro superior. O que mais que eu tenho que avaliar na mobilidade? Larissa? A marcha. A Então, vamos marcha, lá. a sarcopenia. Mas como é que chama a sarcopenia no nosso modelo? Gente do céu. Capacidade aeróbica. Tá vendo? Você está ansiosa. Tem mais Tô. calma. Você já me conhece. Minha avó saiu até trêmula. Então, eu tenho que avaliar a capacidade aeróbica, a marcha, aqui junto, quer dizer, que eu estou avaliando a marcha e as quedas. Postura. Qual é outra coisa? Exatamente. Continência. Qual outro componente? Continência esfincteriana. Isso. Olha, boa parte das mulheres caem por conta da incontinência. Ou escorrega no xixi, ou vai correr para o banheiro, né? Isso eu tenho que avaliar em todo mundo. Né? E olha que interessante. Quando eu falo em capacidade aeróbica, você falou muito bem, né, Larissa? Eu tenho uma condição, gente, que é extraordinária, que é isso aqui. Né? Que cada vez mais a gente está vendo que está casando com a osteoporose, não é, Larissa? Como é que chama, então, a doença hoje? O quê? Aqui a forca de novo. Osteoporose. Sarcopenia. Osteosarcopenia. É isso que a gente vê cada vez mais, gente. A osteoporose não, ela é um componente da doença, do problema. É isso que eu estou preocupado, gente. É com a fratura. É com a fratura. Não é, osteoporose não dá sintoma nenhum. Nenhum, tá, gente? Infelizmente, Deus errou. Era para fazer doer quando tivesse a diminuição da massa óssea, mas não dói. Não dá problema nenhum, tá, gente? Nenhum. É absolutamente assintomático. Tá? Por isso que eu tenho que ter um exame complementar, né? Porque no caso a densidade, não dá sintoma. Esse que é o racional.
Agora, eu tenho que ter a visão do todo. Então, hoje, o grande componente da prevenção da fratura é, além de eu melhorar a massa óssea, eu melhorar a massa muscular, né? Não tem como separar, é irmão gêmeo. Mas, além disso tudo, a mobilidade. Eu tenho que estar atento a essa questão da mobilidade do indivíduo para poder evitar que ele tenha queda e, consequentemente, a complicação da queda, que é a fratura. Se ele não cair, gente, não vai ter fratura. Eu sempre gosto de trazer para vocês que existia uma dúvida antigamente, né? Essa pessoa quebra porque cai ou cai porque quebra. Não sei se vocês entenderam a lógica. Então, olha, qual que é o racional de ter uma fratura espontânea? Puf, aí ele cai. Isso não existe, tá? Olha, existe, tá, gente? Existe. Mas é raríssimo. É uma osteoporose gravíssima, né? Por isso que a queda que leva à fratura é uma queda boba, né? Tanto é que chama fratura, a fratura de fragilidade, vocês vão ver também com o nome de fratura de baixo impacto, né? O que é isso? Olha, uma queda da própria altura. Às vezes, a sentar na cadeira de uma forma um pouco mais agressiva. Às vezes torcer o pé, né? Então, é isso. Então, tendo em vista esse todo, né? Você vê que nos artigos, né, ninguém fala isso. Ninguém fala isso, né? O pessoal fica aqui, né? Nesse trem aqui. Aí estende para cá, tá? Que é o outro método de rastreamento. Tá? Também interessante. Então, olha, eu estou lá num lugar onde eu não tenho disponibilidade em astometria. Eu vou fazer o Frax primeiro, para ver se eu vou fazer a densitometria. Agora, no nosso caso, nós temos condição de já ir para cá, né? Nem por isso eu vou deixar de fazer o Frax. Uma coisa não exclui a outra, porque o Frax vai me dar o risco de fratura. Por quê? Olha que interessante. Se eu pego um paciente entre -1 a -2,5, a pergunta é o que eu faço com ele, né, Larissa? Eu trato ou não trato? Quando é menor que -2,5, não há dúvida, né? Tem que tratar. Tem que tratar a osteoporose. Mas e aqui? Que também é muito frequente. O que determina o tratamento? É o Frax. É o Frax, né? Se o Frax dá, né, um risco acima de 3% de fratura de fêmur, de bacia, ou acima de 20% de fratura principal, né, que são várias outras fraturas, isso vai dar via automática, então está indicado tratamento. Então, o Frax, ele é importante ser utilizado em todo mundo, tá, gente? Em todo mundo. Tá? Para eu poder... Olha, não vou dizer que é igual, não, mas é igual o SVD, o risco de Framingham, né? Não tem várias coisas além do colesterol? Então, é como se a densitometria mineral óssea fosse o colesterol. Tá, ele é fundamental, né, Larissa? Mas para calcular o risco cardiovascular, não tem que ter outras coisas? Além do colesterol? Né? Tem várias coisas. Se ele tem pressão alta, se ele é hipertenso, se ele fuma. É a minha lógica do Frax. É a mesma Edgar, eu coisa. achei bem legal, igual eu falei, brincar assim no Frax, né? Eu peguei aquele exemplo que eu coloquei, de um exemplo simples, que não é nenhuma paciente que tenha muitos fatores de alto risco, mas coloquei Dona Maria, de 67 anos, um peso que normalmente o padrão com a altura, e coloquei só o tabagismo e o álcool, e sem colocar a densitometria. Aí foi aquela tabelinha que eu coloquei. Aí eu fui, dentre os valores mesmo, de -1 a -2,5, jogando os valores para ver. Com um certo valor ele já vai para alto risco e com um certo valor ele vai para baixo risco. Com a mesma paciente, mas aí nesse caso... Eu não entendi que falhou quando você falou. Quando você fez o quê? O Frax com aquela paciente que eu dei o exemplo. Uma senhora de 67 anos, com um peso e idade semelhante, com apenas 2 fatores de risco, que seria o tabagismo e o etilismo. E aí ele colocou na faixa amarela, e de acordo com agora a densitometria, que complementaria, dependendo do valor, com aquela paciente, ela poderia ir para alto risco ou baixo risco. Então, acho que é bem interessante as pessoas pegarem, às vezes, dar uma brincada para você entender também a importância dos dois. A gente não desmerece a densitometria, muito menos do Frax. Agora, tem uma outra coisa aqui que é importante, tá? Olha, tem uma outra condição que vai vir uma densitometria vamos colocar -2, desvios padrões. Tá? O Frax não é tão alto, não está tão alterado. Mas ela tem uma fratura já de coluna lombosacra.
assintomática. Isso não é raro a gente ver. Ou seja, quando que eu vou fazer o raio-x de coluna tóraco-lombar de rotina, tá, gente? Olha que interessante, né? Então, eu tenho que brincar com isso tudo que está aqui, gente. Tá? É essa brincadeira que vocês vão ter, que a Larissa trouxe para nós. O que nós temos hoje? Vamos falar em mulher, tá? Porque realmente no homem é um negócio, é uma coisa de louco. Toda mulher acima de 70 anos, né, que tem uma densitometria normal, né? Normal sim, né? É normal, dentro desses valores, tá? Você tem que ter um raio-x de coluna, porque ela pode ter já uma fratura vertebral. E a fratura vertebral, gente, ela também pode ser assintomática, só mesmo a diminuição da altura do corpo vertebral, né? Quer dizer, a gente considera fratura quando há uma redução maior que 20%. Então, isso é interessante. Isso é interessante. E a gente negligencia isso, né? A gente negligencia. Isso também não foi falado nesse artigo, né? Porque aqui, acho que aqui o foco deles é densitometria, né? Quer dizer, realmente, a densitometria, o problema é que a densitometria é um exame que é de difícil acesso, é caro. Não é caro, mas é de difícil acesso, né? Então, o tripé, tá, gente, do rastreamento é isso aqui. Tem que ter isso aqui. Agora, eu não posso esquecer disso aqui. Não posso, né? Então, é aqui que vocês têm que ter essa clareza de quem vai fazer ou não. Olha, é muito pouco provável, né, Larissa, que um paciente nosso, né, que é um idoso frágil, quer dizer, nós estamos atendendo o idoso frágil, né? Olha, esse idoso, o risco de queda dele é muito alto, ele é frágil, né? Por vários motivos, né? Quer dizer, grande parte tem algum componente aqui de alteração da mobilidade. Então, nesses casos, realmente, a densitometria ela é importante. Agora, eu só vou fazer a densitometria se eu for tratar, né? Se eu for tratar a osteoporose, né? Quem vai definir se vai tratar? Ô, Larissa? O médico e o Primeiro paciente? Não, o paciente. É. Toda decisão, quer dizer, É do paciente. o cuidado centrado na pessoa, né? Quem define, claro que eu estou exagerando, tá, gente? Quem define é o paciente. Ou seja, os valores, as preferências, né, do paciente para ver. Então, olha, e o médico, no sentido, essa decisão é compartilhada. Será que isso é uma prioridade, no nosso caso, né? Aí entra aquela questão lá. Qual foi o paciente seu, Larissa, que a prioridade da consulta foi o tratamento da osteoporose? Que a grande preocupação sua foi o tratamento da osteoporose? Nenhum. Ué, O paciente que a principal preocupação foi essa? é. O paciente que tem, não, que tem a osteoporose com risco de queda. Mas assim, pois é, mas esse, por exemplo, é muito raro. Esse é o único problema dele. Não é. É um dos problemas, né? Então, só para vocês entenderem isso. Olha, por quê? Porque isso aqui, gente, está dentro de um capítulo que chama prevenção, né? Prevenção o quê? Prevenção secundária, né, Larissa? Eu já tenho a doença, que é a osteoporose, né? Então, entre primária e secundária, digamos assim, né? Essa não é uma prioridade nossa. Não é uma prioridade, tá? Eu estou em rastreamento. Agora, pode até ser que a gente considere uma prioridade quando ele já teve a fratura, que aí eu quero prevenir a segunda fratura. Aqui realmente é importante, porque ele tem 2 fêmur, né? Ou então ele fraturou o rádio, ou fraturou a coluna, uma vértebra, e não fraturou o fêmur ainda. Aí eu tenho que ser mais agressivo, tá? Então, a grande questão é essa, tá, gente? A osteoporose, para nós, nunca é uma prioridade absoluta, né, do nosso paciente, né? Por isso que, para nós, a gente sempre... Por isso que eu trouxe para vocês aquela questão mesmo do modelo, né, sistêmico, né? Quer dizer, olha, a osteoporose é uma árvorezinha que a gente tem que cuidar, né? Mas o nosso paciente é uma floresta, não é? Está cheio de coisa para eu gerenciar. Uma delas é a osteoporose, né? Uma delas é a osteoporose. Então, a gente tem que ter isso tudo claro para a gente tomar a melhor decisão. Eu achei muito interessante, Edgar, foi na parte que realmente frisa lá
que os pacientes eles têm muito interesse, principalmente as mulheres, interesse em fazer, mas eles não querem tratar. E direto a gente vê assim, a minha vizinha fez um exame para ver de osteoporose, quero fazer. Se vier, a pessoa não quer. Você fala, nossa, mas eu não quero tomar remédio por 5 anos? Não quero, e má adesão. Então, eu acho que isso é muito importante que trouxe ali, o tanto que a gente tem que priorizar isso, alinhado com o paciente, das possibilidades antes de trazer o estigma. Você tem osteoporose, né? Pois é. É isso. Aí traz uma discussão importante. Toda vez que eu peço um exame, que eu vou atrás de um diagnóstico, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse diagnóstico, né? Quer dizer, esse diagnóstico vai mudar a conduta? Ou seja, eu vou fazer alguma coisa. Se eu não vou fazer nada com o diagnóstico, como nesse caso, que a pessoa não tem, parece que não vai ser aderente ao tratamento, para que eu vou pedir o exame? Para dar um rótulo? Né? Então, olha, a adesão ao tratamento da hipertensão e do diabetes é mais ou menos quanto, Larissa? São as duas condições crônicas mais importantes. Qual a percentagem de pacientes que estão usando o medicamento direitinho, né, que estão controlados? Menos que 50%. 30%. Né? A osteoporose é menos que isso. Menos ainda. Menos ainda. Né? Então, assim, é um negócio complicado. Aí vem aquilo que o Rodrigo colocou muito bem, uma coisa de saúde pública, né? Olha, o tratamento ele é disponível pelo SUS, lá tem, só não tem os anabolizantes, que parece que tem um movimento aí já para ter os anabolizantes também. Tá? É caro. Então, como que a gente fica? A gente tem que ter muita clareza de que realmente a gente vai tratar o paciente. Já vê, não vou tratar, porque já é um idoso frágil. Eu não vou tratar a osteoporose. Eu quero melhorar a vida atual e não a vida futura. Prevenção, gente, é vida futura. Eu não estou preocupado com o futuro no meu idoso frágil. Assim, não é só o futuro ósseo, não. O futuro cardiovascular, qualquer estratégia preventiva. Então, por isso que realmente a osteoporose tem que ser entendida dentro, no nosso caso, tá, gente? Dentro desse contexto multidimensional que é o nosso idoso. Então, não é uma coisa tão simples. A gente tem, como a Larissa falou, tá, gente? Vocês estão começando agora, a gente tem condição de fazer a densitometria na mesma hora da consulta. Ele desce e faz a densitometria. Né? Enquanto que no município não consegue fazer. Nós conseguimos, nós temos o densitômetro, vocês todos vão passar pelo equipamento lá para poder entender, enfim, né, ter visão crítica desse exame. Então, para nós, o problema não é o acesso. E aí vem o medicamento, tá? Esse paciente vai usar o medicamento, no caso, os bifosfonatos, o alendronato. Né? Então, tudo isso eu tenho que levar em conta antes de... Como é que está a função renal? Que aí cai lá na pergunta da Biel. Se tem doença renal crônica, esquece. É claro que doença renal crônica, né, vai de 1 a 5, né? Então, eu estou falando de uma doença renal crônica, estágio 4, estágio 5. Aqui complica. Aqui já muda. Aí já é uma doença sistêmica. Quer dizer, a osteoporose faz parte de uma doença sistêmica. Então, eu trato a doença renal crônica, ou melhor, né? O paciente com doença, que é muito mais complicado do que só a osteoporose. E para concluir, gente, olha, esse trem aqui é um inferno. O homem. Não há consenso, tá? Você viu, né? Não há consenso. Né? A gente coloca aqui, né, homem acima de 70 anos, né? Você viu que teve um outro aí que colocou 75, né? É a mesma lógica do risco cardiovascular na mulher e no homem. Quer dizer, o homem ganha 10 anos de vantagem na mulher no osso dele. O osso dele é mais resistente da mulher, né? Mas a gente tem muita dificuldade do tratamento da osteoporose no homem. Por quê? Porque no homem, eu tenho para mim que a grande característica, Larissa, é que eu tenho sempre que afastar uma causa secundária. Na mulher, né, a causa primária não é que é mais importante, ela é muito evidente, porque né, que a gente chamava de osteoporose involutiva. No homem, não. O homem, eu tenho que ter... E aí, eu tenho uma causa importante, que é o hipogonadismo. Né? Ou seja, testosterona. Que aí caímos numa outra discussão complicadíssima. Eu até mandei para vocês esse artigo aqui, né? Tá, então, se no homem a osteoporose pode ser
causada por icobonagonal, então o tratamento vai ser fundamental. O que está escrito aqui, Larissa? Esse item aqui, ó. Melhorou? Tratamento com testosterona não resultou na diminuição de incidência de fratura clínica. Quer dizer o quê? Que não adianta a reposição hormonal, que ela não vai diminuir o risco. Tá vendo? Era a nossa esperança. Não, eu vou dar. Testosterona melhorou, acabou. Não vai adiantar nada. Isso não está claro. Quer dizer, olha que coisa difícil está a osteoporose em homem. Por isso que eu tenho. Era até um trabalho legal, tá, gente? Temos que nos organizar para o congresso de geriatria, tanto mineiro quanto o brasileiro lá, que vai ser aqui em Minas Gerais, tá? Com o Marco Túlio na presidência. Então a gente tem que mostrar serviço lá. Pega o nosso banco lá da densidade de densitometria e vamos ver primeiro a osteoporose em homem e mulher, né? E ver como é que está, né? Depois, as causas. Né? Tá tudo aí, né? Nós temos 1 milhão de casos, tá, gente? Então, a osteoporose em homem, eu não sei o que fazer. Mas aí, até nisso, a gente tentou arrumar uma forma de vocês ficarem tranquilos. Ô, Larissa, quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? O melhor é não investigar, porque você vai fazer o quê com o resultado? É claro que não é tão simples assim, né? Olha, se não há um consenso, se não há uma evidência forte, né, por que eu vou inventar moda? E olha que a evidência forte é no homem robusto, não é no meu homem aqui. No meu homem fica até esquisito, né? Não é num paciente que está aqui no GNI. Ele não tem só osteoporose. Então, se nesses trabalhos, onde eles pegam os homens robustos, maravilhosos, né, só com osteoporose, e a coisa é confusa, imagina na mulher, imagina no homem frágil. No homem frágil. Né? Então, é algo absolutamente individualizado. Então, e aí entra o cuidar central da pessoa. Né? Eu vou discutir com a paciente, né, com a família, ver, porque o tratamento é chato, né, Larissa, de osteoporose? Não é um tratamento bobinho. É chato, né? Tem que ter uma série de cuidados, de orientação. Aí tem dúvida, né, do drug holiday, ou seja, tem muita controvérsia, né? Então, gente, acho que a Larissa conseguiu trazer né, um ponto de partida para o rastreamento. E a gente trouxe esse artigo, o Canadá ele tem uma característica muito legal, ele é muito rigoroso nessas decisões de saúde pública. Tá? Então, ele leva em conta 1000 coisas. Né? Então, isso é bacana para a gente não ficar também refém do ginecologista que pede densitometria todo ano a partir dos 50 anos, não é? Todo ano ele pede densitometria, impressionante. Tá? E para concluir isso, tá, Larissa? Olha, a única condição, e não é nem 5, eu vou pôr 50 para ficar. Quando que eu vou, então, pedir a densitometria na mulher entre 50 e 65 anos? Quando ela tiver dela fatores de for risco. igual ao da mulher com 65 anos ou mais. Uhum. É mais ou menos, eu acho que varia, mas em torno de 9,3 em 10 anos. Né? Ou então, obviamente, se tiver fator de risco, causa, aí não é rastreamento. Né? E outra coisa, quando que eu vou repetir? Tá? E aí, que é outra coisa, né? Então tá, veio normal. Só para mostrar para vocês a fratura de fragilidade, o desabamento, né? Então, por isso que a coluna lombosacra, o raio-x, principalmente na mulher, que tem uma diminuição da altura, tá, gente? Superior a 3,5 centímetros. Realmente isso é um problema. Tá vendo? O clássico, isso aqui é assintomático. Então, por isso que a coluna, naquele indivíduo que tem a densitometria normal. Tá? Aqui são né, as metodologias de rastreamento. Você já sabe, já discuti, cadê? Eu quero discutir isso aqui. Ó, tá vendo? A maioria dos pacientes com fratura tem osteopenia, não é osteoporose. Por isso que eu tenho que ter o FRAX, eu tenho que ter esses outros parâmetros. Aqui, para ficar claro, tá, gente? Eu não vou fazer densitometria nos idosos frágeis, com fragilidade AVD básica. Não vou fazer. Aí é muito. Aí ele não vai ter tempo para poder usufruir e nem condição de usufruir do benefício. Idoso acamado, não tem o menor cabimento.
Até a idade, tá, gente? Até teve um caso ontem também, que a gente discutiu isso, né? A questão da idade, né? Porque a gente não tem realmente parâmetro nessa faixa etária. Ah, aqui. Aqui, gente, é o benefício, é o intervalo. É o intervalo. Então, olha, esse artigo do ano passado deixou muito claro, olha, pessoas que têm um score T, né, entre 1 e menos 1, vamos dizer assim, né? Maior, tá? A gente sempre confunde. Maior que menos 1,5, você pode repetir a cada 10 a 15 anos. Por isso que eu falo, olha, se a densitometria vem normal, não, acabou. Será que vai fazer outra? Não sei. É igual colonoscopia, gente. No nosso idoso, tá, gente? Se vem normal, sem nenhum pólipo, será que eu vou repetir? Será que... Cadê a evidência disso, né? Então, só para vocês não ficarem com essa ideia louca de fazer densitometria, aqui esse estudo é legal porque ele mostra realmente o risco da fratura de osteoporose de acordo com a densitometria basal. Tá? Então, o indivíduo que tem a densitometria maior que menos 1, observa que o risco dele ele vai aumentar o risco de fratura depois de 15 anos, que vai aumentar o risco de osteoporose histométrica, né? Entre menos 1, 0,1 e menos 1,49, 5 anos, e assim vai. Então, o indivíduo com osteopenia, pode até ser, não, esse eu posso repetir a cada... O máximo que esse artigo ele coloca aqui, que eu achei interessante, né, 2 anos. O Choosing Wisely, que é uma coisa muito interessante que a gente tem, ele coloca, ele é contrário a uma repetição do exame com intervalo menor que 2 anos. Menor que 2 anos. Tá? Então, são parâmetros, né, que vocês têm que ter na hora da tomada de decisão. E aí, gente, alguma dúvida? Edgar, eu tenho. Só com relação ao raio-x de coluna, eu vou pedir, por exemplo, aí no nosso idoso frágil, quando ele tem osteopenia, a densitometria, é isso? Isso. Tá. Quer dizer, olha, no nosso serviço, lá o nosso densitômetro, ele tem a morfometria. Ou seja, você pode fazer na hora, só que não é feito, né? Não é feito porque é mais caro, né? Não é complicado. A gente tem que pedir isso, né? Para fazer. Mas, teoricamente, quer dizer, o correto, tá, Thaís? Quer dizer, a gente vai fazer isso. O correto é, veio uma densidade mineral óssea, veio uma osteopenia. Quer dizer, se ele veio de 0 a menos 1, acho que não justifica, aí é muito. Agora, entre menos 1 ou menos 1,5 e menos 2,5, o correto seria, agora eu vou ter que ter certeza que não tem nada, como? Pedindo raio-x de coluna cloroplano. Raio-x simples, né? Tá. Que aí você vai ter, então, todo o screening, né? Completo, o screening completo da resistência óssea, né? Porque se ele teve fratura, ele já tem osteoporose, né? Independente da densitometria. Eu peço a densitometria só para eu saber depois o que aconteceu com a densitometria, né? Mas ela não vai me dar diagnóstico, o diagnóstico já foi dado. Né? Então, essa que é a recomendação. Alguns colocam isso na mulher mais idosa, tá? Onde o risco é maior mesmo, né? Acima de 70, 75 anos, né? Aí eu tenho que ser um pouco mais completo nessa definição da resistência óssea, com a densitometria, com o FRAX, né? Então, mas digamos que essa paciente, tá, Thaís, você fez a densitometria, veio lá menos 12 vírus padrões. Você fez um FRAX, veio alto, você vai tratar. Você não vai pedir raio-x para quê? Você vai tratar. Né? Você já tomou a decisão de tratar. Agora, o FRAX também não te ajudou para tomar a decisão. Aí, teoricamente, é o raio-x de coluna que vai, não, então tá, então não vou tratar, esqueço, acabou. Entendeu? Sim. Então, só a densitometria não é suficiente para dizer que o risco está baixo. Não, é pouco. É pouco para a gente... Edgar e Rodrigo, eu queria fazer um comentário breve. Bom dia. Esse tema é palpitante, né, Edgar e Rodrigo? E realmente, como disse o Edgar agora, os colegas da ginecologia, às vezes da endócrino, têm o hábito, né, de pedir esse pacote, especialmente da ginecologia, né, que é ultrassom de mama, ultrassom ginecológico pélvico, né, e densitometria. E é interessante que a tríade, né, a trinca,
se repete anualmente, independente da última densitometria. Então, cabe a nós termos uma visão crítica e orientarmos o nosso paciente sem deixar de ser ético, porque, como também disse Edgar, há vários aspectos pertinentes à solicitação de exames. Esse é um ponto. Do ponto de vista prático, uma pequena contribuição, e também já foi citado aí, quando você tem a possibilidade de acesso visual a uma radiografia de tórax em perfil, não é? E isso, com essas doenças respiratórias, especialmente na época do Covid, muitos idosos nós fizeram ambulatorialmente radiografia, e quase sempre é PA e perfil. E se você pega uma radiografia de perfil, e habitualmente ela pega até L2, às vezes mais um pouco baixo, né? Você vai ter o sinal radiológico de um acunhamento grave, né? Das vértebras anteriormente falando para frente, não é isso? Isso já é um sinal indiscutível de osteopenia e certamente osteoporose. Quando você não acha, às vezes, mesmo num paciente óligo ou assintomático, um sinal radiológico de uma provável fratura. Então, o raio-x de tórax é um exame já realizado, simples, que muitas vezes o paciente tem, às vezes tem até em casa, você fala, traz para mim a radiografia, eu vou buscar, né? E você pode, porque a radiografia de coluna, a lombosacra, no caso, como já foi citado, ela ajuda, mas ela exige habitualmente um preparo, não é, Edgar e Rodrigo e Larissa, que vai ter uma implicação do ponto de vista de desidratação, etc, etc. Então, se você tiver acesso à radiografia, fica aí a sugestão. Mas é um tema muito delicado e a gente tem que ter cautela na solicitação dos exames. Ok. Apenas esse comentário prático. Então, o raio-x ajuda, né? Não é um exame horroroso, não. Ele ajuda, sim. Lógico que ele não afasta a fratura baixa e ele, se tiver alto, certamente o diagnóstico está feito. Agora, só de olhar para um paciente, não é idoso, quanto mais idoso, você vê a curvatura anterior, não é? E você vai ver que ele já tem muito provavelmente osteoporose. Comentário numérico de 2,5 centímetros, 3, 5, ele é importante, mas às vezes a inspeção visual já mostra um idoso encurvado muito para frente, e certamente, clinicamente, ele já tem indícios da provável osteoporose. Ótimo, legal. Só para lembrar que, tá, gente, a osteopenia na radiologia não serve para nada. Esse diagnóstico não existe. Quando a gente fala em raio-x, estou falando em fratura, tá? Em desabamento, a fratura vertebral. Não é osteopenia, vocês vão ver muito isso. É o colapso anterior. Exatamente. Não é a osteopenia do raio-x, que essa realmente é muito grosseira, né?